Compreendei-me, pois, e não vos escandalizeis desse conceito religiosíssimo da gênese do espírito. Este não é princípio infuso de fora. Esta foi a fórmula necessária à tradição mosaica, para que os povos primitivos pudessem compreender. Mas é princípio que se desenvolve de dentro, exteriorizando-se daquele centro profundo, no qual deveis comprovar que está a essência das coisas e o porquê dos fenômenos. Deus é a grande força, conceito que age no íntimo das coisas. Desse íntimo expande-se nos períodos do relativo, num aperfeiçoamento progressivo, progressivamente manifestando sua perfeição. O universo permanece sempre sua obra maravilhosa. Todas as criaturas são sempre filhas suas. Tudo continua sempre efeito da causa suprema. Não pode haver blasfêmia nesta concepção. Se não corresponde à letra das Escrituras, agiganta-lhes o conceito, eleva-as e lhes vivifica o espírito, até uma racionalidade de que o homem tem hoje absoluta necessidade, para que sua fé não se destrua. Dizer que o universo contém sua própria criação, como momento de seu eterno devenir, é apenas demonstrar e tornar compreensível a onipresença divina. Tudo tem de reentrar na divindade. Caso contrário, esta constituiria uma parte e, portanto, seria incompleta. Se existem forças antagônicas, isso só pode ocorrer em seu seio, no âmbito da sua vontade, como parte do mecanismo do seu querer, do esquema do todo. Em verdade, a obra humana também é manifestação e expressão em que se realiza e se exterioriza, como na criação, um pensamento interior. Isto justifica a concepção antropomórfica, mas não leveis o paralelismo até conceber uma cisão, uma duplicidade absoluta entre divindade e criação. Isto não pode ocorrer nesse meu monismo. Não limiteis o conceito de divindade a um ou a outro aspecto, pois este conceito tem de ter a máxima extensão do concebível e muito mais. Não tenhais medo de diminuir-lhe a grandeza, dizendo que Deus é também um universo físico, porque este é apenas um átomo de seu eterno devenir em que ele se manifesta, onde vossa concepção é mais particular e relativa. A minha tende a manter compacto todo, numa visão unitária e fazer ressaltar os vínculos profundos que ligam princípio e forma. No caminhar das verdades progressivas, esta concepção continua, aperfeiçoa e eleva a vossa. Deus é um infinito, e a essência de sua manifestação, vós a percebereis cada vez mais real, à medida que vossa capacidade perceptiva e conceptual souber penetrar o âmago das coisas. Deus é o princípio e sua manifestação, ambos fundidos numa unidade indissolúvel. É o absoluto, o infinito, o eterno, que vedes apenas pulverizado no relativo, no infinito, no progressivo. Vale em qualquer canto do universo, em qualquer época da humanidade, em qualquer época da própria história do universo, seja ela do universo físico, seja ela do universo não físico, né, espiritual ou algo a mais. Então, por isso que é eterno, é infinito, vale em qualquer canto, mas como a gente não tem concepção de entender o que é ser eterno, o que é estar onipresente, a gente vê sempre de forma relativa, né? Sempre comparando uma coisa, comparando com algo que a gente conhece para descrever algo que a gente desconhece. Né? E isso é sempre relativo, né? E aos poucos a gente vai ter uma visão mais ampla, mas isso vai levar um baita tempo. Né? E nesse pedacinho aqui eu me lembrei do Raul Seixas, que ele já dizia, né? Eu sou o início, o fim e o meio. É. Esse mesmo.
Deus é conceito e matéria, princípio e forma, causa e efeito, ligados indivisíveis, como a realidade fenomênica vos apresenta, como a lógica vos lhes demonstra, como dois momentos e dois extremos entre o qual se agita o universo, o alfa e o ômega, né? O início e o fim, e o meio também, né? É, é, e bem isso mesmo, né? Está impregnado em tudo. Né? Por quê? Porque a lei da natureza, ela está impregnada, ela, ela que move as coisas. E a lei da natureza é a própria expressão da vontade divina, né? A vontade de Deus. Que maior profundidade ética e, ao mesmo tempo, verdade biológica, extremos que jamais soubestes unir, existe nessa concepção. O corpo é o órgão da alma. Não é o cérebro que pensa, mas o espírito por meio do cérebro. O corpo é veste caduca, que a alma eterna constrói para si, para a necessidade de sua acessão? Que maior atitude espiritual do que esta, cada forma existente em perfeita fusão do pensamento e de ação, é manifestação divina, expressão daquele supremo princípio de uma centelha animadora, sem a qual qualquer organismo cairia repentinamente? Então, hoje eu não sou só um espírito, mas eu também não sou só um corpo. Né? Hoje, agora, nesse instante, eu sou esse ser uno, né? Que tem uma consciência que habita esse corpo, que pode expressar essa consciência, né? Que pode manifestar a vontade desta consciência. Né? Quando eu me for, né, quando esse corpo for, essa minha consciência já não será o mesmo Paulo Brito, porque ele já não vai ter esse corpo físico, ele não vai saber mais se expressar através desse corpo, ele vai se expressar de outra maneira, né? Mas a consciência continua. Então é interessante essa, esses momentos da própria consciência, né? Enquanto encarnada, né, ela é uma coisa, enquanto desencarnada, ela vai se manifestar de forma completamente diferente. É outro ser? Não, mas se manifesta de forma bem diferente, né? A gente, né? A gente, que eu digo, né? Eu. A gente sectariza muito, né? A gente fala sempre que o mundo encarnado, o mundo desencarnado, o pessoal daqui, o pessoal de lá, da galáxia daqui, da galáxia de lá. E ele dá uma visão assim de um dinamismo nessas relações tão grande e tão integrado que, que surpreende um pouco, né? A gente fica imaginando essa coisa da evolução, daquela ideia que a gente tem da escada, né? Degrau por degrau mesmo. E ele mostra que é um ir e vir assim, você está ao mesmo tempo que você está num lugar, você está no outro, você está integrado no universo, você está integrado no outro, e tudo participa do mesmo sistema, da mesma ideia, só não compreendeu ainda, mas é tudo girando como se fosse uma grande receita em que todos os ingredientes estão exatamente no mesmo pote. E olha o que ele vai falar agora. A matéria subsiste como poderia ser destruída, mas está fundida com o espírito num complexo poderoso. Como serva fiel, ajudou-lhe o desenvolvimento, recebeu-lhe a gênese em seu seio materno. Né? Ou seja, enquanto aqui vivo aqui, né, a gente está... Nós não somos só um espírito, nós somos um espírito com um corpo, um uno. Né? Depois, completada a criação, inclina-se diante do fruto de sua elaboração e continua sendo serva, porque se no todo o baixo está ligado com o alto em fraternidade de origem e de trabalho, cada individuação não pode ultrapassar seu nível. Assim, a matéria na vida permanece no grau intermediário e jamais ultrapassa. E a vida é tão interessante, né? Quando outro dia a gente estava na universidade fazendo descrição da diferença entre as diversas ciências, né? E eu comentando que a física é a mais simples delas, porque ela descreve só o mundo físico, né?
Ela tem uma matemática mais complicada por ser mais simples. Então a gente pode elaborar o modelo matemático. Mas quando você chega em outras ciências, por exemplo, a biologia, aparece um termo novo chamado vida, que não tem nada a ver com o mundo físico, né? E simplesmente está vivo. Então tem uma nova característica ali que é surpreendente. E dentro da vida começa a ter não só vida, mas o sujeito começa a pensar e a questionar sua própria vida, né? Ou seja, ter consciência de sua própria existência e interrogar sua própria existência, ele vai para um nível mais elevado ainda, que vai além da própria vida, né? Tanto que essa consciência continua persistindo mesmo após a vida cessar, né? Isso mas você tem conexão aqui o mundo físico, o mundo vital, que é a vida, e o mundo consciencial, que é do espírito, né? Então você vai um interpenetrando no outro e formando um uno, mas que um está subordinado ao outro. Tem muito o que pensar aí nesse aspecto, né? Muito o que pensar.